Olá, meu nome é Frederico, eu sou o criador do sistema terapêutico e evolutivo Campo Celestial, onde nós trabalhamos a evolução da consciência juntamente com o desenvolvimento do nosso corpo energético. Hoje nós vamos estar falando sobre algumas das emoções relacionadas ao sistema imunológico, né? Aquilo que seriam emoções principais. Tem outras coisas nós não vamos estar abordando hoje, né? Vamos pegar aquilo que é o básico. Nós usamos nesse imagem o anel do poder. Quem viu o filme O Senhor dos Anéis vai reconhecer. Esse é o anel do poder. Ele significa o quê? Significa a sede do ser humano por poder. Quem coloca o anel se envolve com a vibração do poder. E aí surgem, né, várias coisas daí. O poder é uma das vibrações, né, e as emoções que estão relacionadas ao poder que a gente vai estar falando hoje, então são dos pontos básicos que desarmonizam o nosso sistema imunológico. Então é o tema principal que a gente vai estar comentando hoje. No nosso corpo, cada sistema orgânico ele está ligado a um conjunto de emoções. Então, quando um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, fungo, qualquer que seja, invade o corpo, né, invade um determinado sistema, invade os rins, causa infecção urinária, o pulmão, dá um problema respiratório, né, tuberculose, covid, etc. Ele está invadindo porque tem uma ressonância com as emoções que estão relacionadas com aquele sistema, né? Então, esse é um ponto importante que vai estar relacionado a cada um dos sistemas, mas existe então também uma vibração básica do sistema imunológico. Cada sistema desse energético, o que ele é? Ele é caracterizado por um conjunto de funções, funções orgânico-energéticas. Nós estamos falando em termos de medicina chinesa. O sistema mental, né, tem esse nome porque ele tem semelhança com o metal, não que a gente tenha metal dentro da gente. Então ele é caracterizado, ele engloba os dois sistemas energéticos, o pulmão e o intestino grosso. Eles têm pulmão e intestino grosso, vão ter certas semelhanças com o elemento metal, né? Quando nós falamos, né, que é pulmão, nós não estamos falando só o órgão pulmão, é o sistema respiratório todo, porque nós estamos falando de um conjunto de funções, não de anatomia. Entra a pele, entram os pelos que estão na pele, cabelos não, né? Entra o sistema imunológico, né? O sistema linfático, né? Grande parte do sistema imunológico, que é o sistema linfático, tirando, né, a timo e o baço, né? Mas então a tireoide também está ligada ao sistema do pulmão. Então a gente vê que existem uma série de órgãos, de glândulas, de tecidos que se ligam a um determinado sistema. Então quando a gente fala pulmão, não é só pulmão. Quando fala intestino grosso, não é só intestino grosso. Bom, então esses 5 grupos são: o água é o rim e a bexiga. Madeira é o fígado e a vesícula biliar. O fogo é o coração e intestino delgado. E a terra é baço, pâncreas e estômago. Esses sistemas, né, que são 5 elementos, estão relacionados com funções, com emoções. Existem emoções que harmonizam e existem emoções que desarmonizam o sistema. Então, o que vai desarmonizar o metal? O metal se desarmoniza com o isolamento, com a tristeza, com a melancolia, quando você se fecha demais, né? se isola do mundo, começa a ficar muito dentro de você, excessivamente no seu íntimo, entrando então nesse processo de depressão, de tristeza,
né, de que a vida não tem muito sentido, não quer se envolver, não quer se relacionar com as pessoas. O sistema energético dos rins está ligado com o rins e bexiga, que é a água, está ligado com o medo. O medo é a principal emoção que desarmoniza o elemento água. O medo, o pânico, essa insegurança, indecisão muito grande. O elemento madeira está ligado com a raiva, com a agressividade, com a dominação, né? E a mágoa, esse ressentimento, né? Todas as vibrações, né, agressivas em relação ao outro, né? E pode ser também, né, ressentimentos em relação a mim mesmo. O fogo, coração e intestino delgado estão ligados com sentimentos de ansiedade, de pressa, de agitação, de excitação, de euforia, né? E também com vibrações do tipo ódio. Uma coisa é raiva e outra coisa é o ódio. O ódio é um sentimento muito destrutivo, né? O ódio, a crueldade, né? É algo mais elaborado do que a raiva. E a terra está ligada com a menos-valia, com, né, a baixa da autoestima, com a preocupação. Então, esses sistemas, né, cada um tem um conjunto de emoções que desarmonizam ele. Então, quando um micro-organismo invade um sistema, aquele micro-organismo tem a vibração geral do sistema imunológico, porque ele está aí, quem está combatendo ele é o sistema imunológico, e tem a vibração específica daquele sistema, por isso ele vai para aquele sistema, né? Então, se é algo respiratório, está relacionado à questão da minha interiorização, de eu ir para dentro, de eu me isolar do mundo, né? De eu ficar triste, de eu ficar melancólico, preso ao passado. Dentro da medicina chinesa, então, o sistema imunológico ele está muito ligado com dois sistemas, que é o pulmão e os rins. O pulmão, então, ele rege basicamente o sistema linfático, que é uma série de canalículas que correm a linfa, que estão próximos à pele, né, logo abaixo da pele, na superfície do corpo, onde estão os linfonodos, né, que são estruturas onde ficam os linfócitos, né, as células de defesa. Então, o sistema linfático é um sistema de defesa imunológico. Tá? O sistema linfático inclui também o baço, que produz os linfócitos B, e a timo, que produz os linfócitos T. Né? Dentro da medicina chinesa, o baço vai estar ligado ao elemento terra e a timo vai estar ligado ao elemento fogo, ao coração. Então, eles não estão regidos diretamente pelo pulmão, porque aqui nós estamos falando de medicina chinesa que trabalha com função e não com anatomia. Bom, a outra coisa é o rim. O sistema energético dos rins rege os ossos e a medula dos ossos, que é onde são produzidas as células sanguíneas. E das células sanguíneas estão os glóbulos brancos, que são células de defesa. O sangue, né, traz várias células de defesa que são muito importantes para o nosso organismo. Então, as emoções que vão afetar pulmão, que vão afetar rim, vão ser muito importantes, como a gente já falou, né? A tristeza, a melancolia, o isolamento, ou o medo que afeta os rins, a insegurança, eles vão ser muito importantes na visão geral do sistema imunológico. Mas tem uma outra coisa muito importante no rim, além disso, que é o rim é a origem da energia que sustenta todo o corpo. Ela é muito importante para o funcionamento geral de qualquer sistema, que é a nossa vitalidade, em chinês é o Jing, que é traduzido como essência. Ela é muito importante para o funcionamento de qualquer órgão, mas no sistema imunológico ela é extremamente importante. É essa energia que dá toda a força para o sistema imunológico funcionar. Então, se o meu emocional estiver equilibrado, mas eu não tiver essa energia de vitalidade, o meu sistema imunológico vai ficar fraco. Ele não tem força para, né, neutralizar os micro-organismos que estão invadindo o corpo. Então, essa energia de vitalidade é
fundamental e ela é regida pelo sistema energético dos rins, né? A maioria das pessoas tem uma concepção de que o sistema imunológico está ali para brigar, matar e destruir os micro-organismos, né? Numa grande luta, uma grande guerra com os micro-organismos, mas não é bem assim, né? O sistema imunológico, sim, ele destrói micro-organismos que tentam invadir o corpo, mas ao mesmo tempo ele permite com que bilhões de bactérias e outros micro-organismos, né, vivam dentro do corpo. Porque esses micro-organismos estão vivendo em harmonia com o corpo. Por exemplo, a flora intestinal é uma quantidade enorme de bactérias que estão vivendo harmoniosamente dentro do corpo, colaborando com o todo. Elas participam, colaboram, partilham, né? Então elas não estão ali para destruir o sistema onde elas vivem. Elas estão ali para ajudar ao sistema onde elas estão vivendo. Então, vamos prestando atenção nessas coisas, porque essas coisas vão ser fundamentais para entender o que é o sistema imunológico. O funcionamento harmonioso, né, o bom funcionamento do sistema imunológico é quando há respeito. Quando há respeito, o sistema imunológico está fazendo o quê? Ele está construindo limites, né? Fazendo limites saudáveis que vão manter aqueles micro-organismos e o corpo em harmonia. Limite, até aqui vai, daqui para cá não vai. Ou seja, se aquele micro-organismo está vivendo em harmonia com o todo, ele é bem-vindo ali, ele pode permanecer ali dentro. Tá? Ou se ele não está interferindo com o todo, ele pode permanecer ali dentro. Né? Não está interferindo no organismo, não está prejudicando ao todo, pode permanecer aí. Né? As bactérias da flora intestinal colaboram com o todo. Né? Agora, se aquele micro-organismo não tem noção de limite e ele quer invadir o corpo, destruir, dominar o corpo, né, prejudicando o meio no qual ele se encontra, então ele não é bem-vindo. O sistema imunológico vai tentar bloquear, matar aquele micro-organismo, fazer o que for para neutralizar a ação dele. Nem sempre é matar, mas ele vai tentar neutralizar. Às vezes ele encapsula o micro-organismo, não importa. Ele neutraliza aquele ser que não está tendo respeito com o todo. Então ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo limites saudáveis ali dentro. Esta é a palavra de ordem do sistema imunológico. Estabelecer limites saudáveis. Isso pode? Isso não pode. Até aqui está bom, daqui para frente não é bom, não permitimos isso. Então vamos ver por que um organismo, né, o sistema imunológico, fica aberto para um micro-organismo. Né? Ele não consegue combater aquele micro-organismo. O que ele acontece? Ele está na frequência daquele micro-organismo. Então, quando eu tenho essa vibração de poder, né, essa sensação de querer mais e mais e mais poder, que aí eu perco o respeito pelo outro, eu quero invadir, dominar, controlar, mandar, vem sentimentos de raiva, de agressividade, de destruição, né, de agredir e destruir o outro para o meu benefício. Não importa, se o outro faz qualquer coisa que incomoda, eu quero destruir o outro, fico com raiva dele, fico ressentido, magoado. Porque é eu em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, só eu. Eu sou o máximo e o mundo está aqui para me servir. Então, essa sensação, né, de poder e todas essas vibrações que estão associadas aí ao poder, elas são a vibração de um micro-organismo que quer invadir o corpo, que quer dominar o corpo. Ele vai invadir as células, destruir as células, ele não está nem aí. Né? Ele vai simplesmente invadindo, destruindo e fazendo o que ele quer fazer para o benefício dele. Pouco importa o dano que ele está causando ao corpo. Né? E aí a ignorância é tão grande. Né? Se ele destrói o corpo todo, daqui a pouco ele morre, né? Porque ele depende daquele corpo. Né? Mas
a sensação do poder leva o ser a essa ignorância muito grande. Então, por que que a gente atrai micro-organismo? Porque eu tenho ressonância com ele, eu estou vibrando na frequência daquele micro-organismo. Se eu vibro como ele, sensação de invadir, de dominar, a raiva, a agressividade, eu estou vibrando como aquele micro-organismo. E aí eu vou atrair ele, é igual um rádio. Se eu boto uma determinada frequência, põe o rádio, né, em 100, ele vai captar a estação que está com 100. Se eu botar ele com 105, ele vai captar na estação 105. Ele não vai captar 100. Né? Ele vai naquela frequência que ele está sintonizado. Então, se eu estou sintonizado e essa energia forte em mim, de dominar, de mandar, de agredir, de desrespeitar o outro, né? Eu não tenho respeito pelo outro, não sei o que é um limite saudável, o meu corpo vai atrair esse tipo de micro-organismo. Aí vai ser aquela invasão, aquela quantidade enorme de micro-organismos, né? Porque eu tenho ressonância com eles. Para mim construir um sistema imunológico saudável, bom, tem duas vibrações importantes, que é a coragem e a paz. Elas vão construir esses limites saudáveis. Né? Ambas estão ligadas aí ao sistema imunológico, ao sistema respiratório, ao pulmão. A coragem, ela não é ir para a briga, é ter coragem. Primeiro tem a vibração interna de ser capaz de olhar para dentro, né, para se conhecer, e a vibração externa de pôr limites. Né? Não aceito. Até aqui pode, mais do que isso não. Então tem aquelas pessoas que são muito frágeis, muito sensíveis, muito delicadas. Elas não têm força para se posicionar, elas não têm coragem, elas não têm força interna, elas não têm autoconfiança. Né? Então, na vibração da coragem está imbuído também um pouco de autoconfiança. Então a pessoa não tem essa força para construir um limite. O limite dela é muito fraquinho. Ela não tem essa energia, como a gente comentou, né? Precisa de uma energia de vitalidade que enche o nosso corpo energético, coloca ele forte, barrando as invasões. Num nível mais profundo, que vai realmente levar o nosso sistema imunológico a um refinamento e um funcionamento muito mais eficaz, é a vibração da paz. A vibração da paz é a vibração de harmonia, de estar em harmonia comigo e com todo. Né? De não querer briga, de não vibrar briga, discórdias, desavença. Então é um profundo respeito. Né? Então eu sei o que são os limites. Né? Eu estou vibrando, né, paz, harmonia absoluta. Né? Se o micro-organismo que invade o corpo ele quer invadir, destruir, brigar, e eu estou vibrando paz, né? Eu estou totalmente fora da sintonia daquele micro-organismo. Então, é bom aí a gente dar uma pensada no que está acontecendo hoje no nosso planeta. Então, nós temos uma pandemia, né, acontecendo, né, afetando o sistema respiratório, né, micro-organismos invadindo o corpo. E como andam então as relações de fraternidade, de colaboração dos seres humanos, né? As pessoas andam por aí brigando, né, matando, né, invadindo, dominando os outros no seu benefício próprio, né? Eu em primeiro lugar, né? Guerras, né? Desrespeito de todos os tipos possíveis pela natureza, pelas pessoas, né? Então o ser humano não tem muita noção de limites. Os limites dele não são saudáveis. Né? Limites saudáveis a gente constrói um mundo harmonioso para todos. Né? Não é bom para mim e ruim para o outro, é bom para todos. Né? Harmonia para todos, espaço para todos. Né?
Então, um processo coletivo, como uma epidemia, uma pandemia, ele diz respeito a processos coletivos da humanidade. A humanidade precisa vencer essas vibrações de desrespeito, de falta de percepção, né, de como se viver em harmonia com as outras pessoas, com os outros seres. Né? A humanidade precisa urgentemente aprender a viver em harmonia e em respeito com os outros. O sistema imunológico tem outras vibrações, né? A gente falou que tem baço pâncreas, que tem timo, né? Mas na nossa conversa de hoje a gente está pegando esse ponto que é fundamental, né? Que é a noção de limites, que é gritante hoje na humanidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos a palestra no formato expandido. Está no site do Campo Celestial, campocelestial.com.br. Você procura a harmonização energético-emocional. Lá você tem as palestras, todas as palestras com formato expandido ficam lá na harmonização intermediária, dentro da harmonização energético-emocional, onde você tem também muitas outras palestras e meditações e práticas de mobilização de energia para poder trabalhar o tema. Né? Temos também os florais que você pode usar para fazer a harmonização. Né? Se você está gostando do nosso trabalho, curta, compartilhe e se inscreva no canal do Campo Celestial. Obrigado.